E já começou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês. E no programa de hoje, nós caprichamos, minha gente, já iniciamos batendo aquele papo com Dr. Roberto Barreto, que trouxe um tema importantíssimo, Maio Roxo, o mês de conscientização às doenças intestinais inflamatórias. Doença inflamatória intestinal. Na realidade, nós estamos falando aí basicamente de duas doenças que são muito parecidas. Eu diria que doenças primas uma da outra, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A doença de Crohn se caracteriza por algumas manifestações no intestino delgado e grosso, e a retocolite ulcerativa só se manifesta no intestino grosso. E continuamos falando de saúde. Na sequência, Dr. Eric Bustamante, lá da Oncolog, em um tema também de extrema relevância, câncer de boca. 80% dos tumores em cavidade oral estão relacionados ao tabagismo. E se esse paciente ele é etilista crônico também, principalmente destilados, essa incidência aumenta. Ele potencializa a possibilidade de você apresentar um câncer de boca. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. Já vamos iniciar este programa neste clima maravilhoso com muitos ensinamentos, trazendo a nossa coach de alta performance, Rosângela Oliveira. Venha, Rosângela! Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar do comportamento das pessoas no ambiente corporativo. Como lidar com essas diferenças e como entender que os níveis estratégicos bem definidos facilitam o comportamento das pessoas. E assim, é muito complexo. Você já imaginou no ambiente corporativo que vem pessoas de várias regiões, de vários estados, com suas gírias, até com seus vícios de linguagem? O que a gente precisa fazer para ter um ambiente corporativo com uma linguagem tranquila, um ambiente corporativo funcional, é mapear realmente a qualidade de cada um, alavancar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para estar melhorando. Porque o que acontece no ambiente corporativo? Fofoca, mentira, diz que me diz. Para a gente controlar essas situações, é necessário fazer um mapa comportamental para ver se aquela pessoa também, ela dentro do organograma, ela está num lugar que ela produz mais, porque às vezes ela está num lugar que ela tem um salário bom, mas ela faz tudo por fazer. Ela não faz por amor, por responsabilidade, por comprometimento. Então, assim, o comportamento dos seus colaboradores, ele precisa ser lapidado a todo instante. Lembrando que o estratégico também influencia muito no tático e no operacional. A forma dele verbalizar, a forma dele direcionar a sua equipe, porque às vezes a equipe está ali, ela quer um líder, uma pessoa que te direciona. E o comportamento começa desde o uniforme, que é muito importante, a aparência física, a higiene e a responsabilidade. A responsabilidade com o que eu faço, ela tem que ser o máximo possível. Não importa qual é a minha função, se eu ganho 1.000 ou se eu ganho 1 milhão. O importante é que tudo que eu for fazer, eu tenho que entender porque eu estou fazendo, eu tenho que vestir a camisa da empresa, entender que aquele uniforme significa tudo isso, aquele uniforme, quando eu ponho aquele uniforme, eu não sou a Rosângela, eu sou aquela pessoa, eu sou aquela empresa. Então tem que ter muito cuidado no ambiente corporativo para trabalhar essas emoções para ter os melhores resultados. Vem comigo! E aí, gostaram das dicas da Rosângela de hoje? Sempre ela está circulando aqui pelo Elga e Você e eu estou adorando. Mas seguimos em frente, chegou o momento de deixarmos vocês ligadíssimos por dentro, antenados em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias.
Elon Musk volta a dizer que acordo com Twitter pode travar caso plataforma não prove que menos de 5% de contas são falsas. Musk chegou a usar um emoji de cocô para ironizar o presidente executivo da rede social sobre como é feita a estimativa de contas falsas na rede social. Brasileiro ficará em trailer no meio do deserto antes de viagem espacial. Victor Correia mostrou imagens do local conhecido como Vila dos Astronautas, que já foi usado por outros tripulantes. Lançamento do foguete está previsto para sexta-feira, dia 20. Carro movido a eletricidade, esterco e hidrogênio bate recorde mundial de autonomia. O veículo foi modificado para combinar diferentes combustíveis e rodou por mais de 2.000 quilômetros sem precisar reabastecer em um autódromo na França. Já estão aí informadíssimos e o Elg e você só está começando, minha gente. Olha, tem muita coisa boa vindo por aí, então não se mova que nós vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados à pele e as unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. E chegou aquele momento de termos o nosso bate-papo, sempre descontraído e com muita informação e com profissionais maravilhosos. Estou aqui novamente com o Dr. Roberto Barreto, endoscopista, que está nos recebendo muito bem aqui. Eu quero te agradecer, doutor, mais uma vez aqui em nosso programa. Muito obrigada. Obrigado a você, né? Hoje você está aqui na minha outra casa, né? Você não está na Clínica Vida, está aqui no GPA, Instituto de Gastro e Proctologia. É uma honra recebê-la aqui pela primeira vez. Ficamos muito felizes, minha gente, uma estrutura maravilhosa aqui também, doutor. Vamos te parabenizar, né, que oferece essa estrutura sempre muito bem pensada e para atender da melhor forma os mato-grossenses. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto em Várzea Grande quanto aqui em Cuiabá, a gente procurou montar uma estrutura adequada, confortável e, acima de tudo, com profissionais de primeira linha. E a gente agradece, né, minha gente? Doutor, estamos aqui porque estamos em um mês especial, né? Maio Roxo, que é o mês de conscientização às doenças intestinais inflamatórias que acontece assim, eu vi uns dados que 5 milhões de pessoas no mundo sofrem com DII, que é a sigla, né? DI, exatamente, doença inflamatória intestinal. Na realidade, nós estamos falando aí basicamente de duas doenças que são muito parecidas. Eu diria que doenças primas uma da outra, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças que têm muitas coisas em comum, porém são doenças peculiares, né? A doença de Crohn se caracteriza por algumas manifestações no intestino delgado e grosso, e a retocolite ulcerativa só se manifesta no intestino grosso. E para corrigir um pouquinho mais, a doença de Crohn tem uma característica especial. Ela se manifesta da boca ao ânus, mas com uma predileção pelo intestino delgado e um percentual de 40% intestino delgado e intestino grosso. E como eu disse, a retocolite ulcerativa exclusivamente no intestino grosso.
Doutor, como é uma doença que acomete muitas pessoas, quais são os sintomas? Porque eu dei uma olhada, eu vi que os sintomas, assim, eles são... eu acredito que é algo que acontece na sua vida, por exemplo. Você tem um estufamento, você tem gases também. Então, como identificar quando realmente é um problema mais sério? Essa doença tem um espectro muito variável. No espectro aqui da esquerda, as pessoas são praticamente assintomáticas. E no espectro da direita, que aí tem uma clínica muito rica. Eu diria para você que a característica principal dessas doenças é a diarreia, né? E dependendo do tempo de evolução, porque são doenças crônicas, a gente tem tratamento, a gente controla essas doenças, mas a gente não tem a cura. Quando os indivíduos são acometidos por muito tempo, ou seja, anos ou décadas, aí as manifestações de doenças crônicas começam a aparecer. São os quadros mais consumptivos, perda de peso, anemia, aí são os quadros mais antigos. Mas os quadros mais agudos, mais recentes, a característica principal é diarreia e dor abdominal. Diarreia e dor abdominal, a pessoa tem que ligar o alerta? Sim, se é um quadro agudo de poucos dias, né, ou de poucas semanas, nem tanto. Porém, se é um quadro mais prolongado, que passa de um mês, persiste além de um mês, né, com diarreia significativa, às vezes sangramento nas fezes, muco nas fezes, aquela espuminha nas fezes, aí ele tem que procurar um especialista para investigar, porque ele pode estar diante de uma doença inflamatória intestinal. O doutor falou que é uma doença crônica, então não tem cura, mas tem tratamento. Quais seriam os tratamentos? O tratamento vai depender muito da manifestação da doença. Se for uma doença leve, nós temos tratamentos mais simples, digamos assim, com comprimidos via oral, e são vários, né? Porém, nas doenças com manifestação mais crônicas, existe uma verdadeira revolução no tratamento da doença inflamatória intestinal, em especial da doença de Crohn, que são chamados imunobiológicos, são medicamentos injetáveis, e que se usa no intervalo variável, que pode variar de 4 a 8 semanas, dependendo, né, da manifestação e da gravidade da doença, e que esses medicamentos têm cada vez mais evoluído e têm nos dado um controle mais significativo da sintomatologia dessa doença. Existe uma verdadeira revolução no tratamento dessa doença com os ditos imunobiológicos, que são vários. Olha que maravilha, né? Só notícia boa aqui com o Dr. Roberto. Doutor, eu vi que o senhor falou que ela evolui, né? Então é uma doença que ela é assintomática algumas vezes, tem alguns sintomas que às vezes se confunde com algum quadro, né, isolado. Porém, eu tive, aliás, conhecimento que elas podem se agravar demais, inclusive causar perda de parte do intestino. Isso aí acontece, doutor? Pode acontecer várias situações, né? Perfuração intestinal, e os indivíduos precisam ir para a cirurgia, formação de fístulas, né, que são orifícios que ligam o intestino à pele, ou o intestino a outro segmento do intestino. A partir de 10 anos de evolução, essas doenças precisam ser acompanhadas de perto, porque elas aumentam o risco do aparecimento do câncer de intestino. Um dos fatores de risco para o aparecimento do câncer de intestino são esses indivíduos que têm doença crônica, né? Evolução crônica prolongada acima de 10 anos, na maioria das vezes. Então, esses indivíduos com diagnóstico de doença de Crohn, retocolite ulcerativa por mais de 10 anos, eles entram em screening colonoscópico para prevenção de câncer de intestino também. Vale ressaltar que essas doenças também têm manifestações extraintestinais, fora do intestino. Por exemplo, manifestações articulares, né? Dor articular, manifestações cutâneas, bem características, manifestações oculares, principalmente com as mais conhecidas são as uveites, iridociclites, enfim. Então, o intestino é o foco, fígado, às vezes manifestação biliar no fígado, né? Então a gente tem que ter atenção a essas manifestações extraintestinais. O foco sempre é tubo digestivo, mas não é raro a gente ter esse paciente com manifestação no tubo digestivo e manifestação dita extraintestinal. Doutor, e essas doenças, elas é um fator genético, tem a ver com alimentação? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Na realidade, sim, existe uma predisposição genética, né? Porém, existe um gatilho, que em algum momento da vida, essa doença é uma predisposição, o indivíduo vem vindo bem, normal, e em algum momento acontece um gatilho, que pode ser uma infecção, que pode ser uma intolerância alimentar, a gente não sabe ao certo, mas digamos que é o divisor de águas para o início da doença. A gente ainda não sabe, mas provavelmente um agente infeccioso. Entendi. Aí os indivíduos começam a ter os sintomas dessas doenças.
Nossa, então é uma surpresa. De repente você tá bem, uma infecçãozinha pode acionar algo que desenvolva a doença. Exatamente. É um gatilho que a pessoa vem bem, mas ela tem uma predisposição, inicia o aparecimento dessa doença. Assim como um câncer, por exemplo. A pessoa tem uma predisposição genética, uma mutação, ele vem bem, a partir de determinado momento ele desenvolve doença. É mais ou menos a mesma coisa. Doutor, falando do câncer, eu lembrei da prevenção, né? A prevenção, quanto antes você ter o diagnóstico, é melhor? Sim, quanto mais cedo, melhor, porque, primeiro, você vai conseguir controlar melhor os sintomas desses pacientes, né? E hoje, como eu disse, esses imunobiológicos, eles têm uma capacidade que nós não tínhamos no passado de cicatrizar essas lesões do intestino. Quando a gente cicatriza, a gente deixa de ter dano celular, a gente diminui o risco de câncer. Quando a gente não cicatriza essas lesões do intestino, a gente até às vezes melhora os sintomas com alguns medicamentos, mas a gente não cicatriza. Esses indivíduos continuam tendo risco de vir a ter câncer. Então, o objetivo hoje do tratamento da doença inflamatória, seja a Crohn retocolite, é fazer cicatrização da mucosa, ou seja, cicatrização do revestimento interno do intestino para evitar risco de aparecimento de câncer. Tá, por isso o tamanho da importância, né? Quanto antes descobrir, melhor. Doutor, primeiro, obrigada por toda essa informação. Nós temos algo muito especial para falar com o Dr. Roberto Barreto, que há poucos dias, né, o doutor realizou um procedimento pela primeira vez aqui no estado do Mato Grosso. O senhor pode contar um pouquinho para a gente? Sim, sim. E, inclusive, é importante para o diagnóstico dessas doenças inflamatórias, em especial doença de Crohn com manifestação no jejum ou no ilho proximal, que são segmentos do intestino delgado que a gente não tem acesso nem na colonoscopia e nem na endoscopia alta. Se suspeita que o indivíduo tem a doença de Crohn, mas a gente, colonoscopia normal, endoscopia normal, e aí, é ou não é? Aí nós temos dois exames que a gente está fazendo aqui. Um a gente já faz há bastante tempo, que é a cápsula endoscópica, que faz o diagnóstico dessas lesões do intestino delgado. Sim. Porém, a cápsula diagnostica, mas ela não é capaz de tratar ou colher material. Então, existia uma lacuna aí para coleta de material do intestino delgado. Como que a gente faz isso? A gente agora começou a fazer um exame chamado enteroscopia com duplo balão, que é um exame complexo, porém um exame extremamente importante, porque a gente consegue acessar o intestino delgado diretamente com um aparelho especial de endoscopia. A gente consegue acessar lugares muito profundos, digamos assim, do intestino delgado e colher material quando necessário. Tem lá lesões suspeitas de uma doença de Crohn no jejum. Nós vamos lá, identificamos essa lesão, biopsiamos para ter material para biópsia e fazer o diagnóstico em definitivo. Ou às vezes sangramentos do intestino delgado que nós não tínhamos acesso. Sim. Ou parava espontaneamente, graças a Deus 90% das pessoas de sangramento param espontaneamente. Sim. E ela sobrevive, ou naqueles casos que não paravam espontaneamente tinham que ir para a cirurgia, né? E cirurgia é difícil, porque o cirurgião tem dificuldade de identificar o foco. Não, hoje a gente consegue chegar por endoscopia e tratar essas lesões vasculares que estão sangrando através da enteroscopia por duplo balão. É um procedimento que agrega muito, era o único procedimento endoscópico que nós não tínhamos aqui no estado do Mato Grosso. Claro, é um procedimento que ainda no Brasil poucas pessoas fazem, sim, mas a maioria das capitais já estão tendo disponibilidade nesse exame. E felizmente agora a gente tem aqui em Cuiabá também. O Mato Grosso já tem uma enteroscopia com duplo balão, se necessário for. Nossa, viu? A gente fica muito feliz porque é realmente para os mato-grossenses, em termos de saúde, uma evolução muito grande, né, doutor? Sem dúvida, a gente tem que tentar resolver tudo que for possível na área de saúde no nosso estado, na nossa capital. É óbvio que a medicina ela é muito complexa, tem algumas situações que a gente não consegue resolver aqui, obviamente vai para os centros maiores, né, que tem uma infraestrutura maior. Eu diria que para você hoje, que em todas as áreas hoje, em todas as especialidades, praticamente tudo a gente faz aqui no estado, que é muito bom, tem evoluído bastante. E na área de endoscopia, eu digo que a enteroscopia com duplo balão era a última fronteira que tinha e que nós não tínhamos aqui no estado, que agora nós temos. Isso é muito importante para a endoscopia do estado. E foi uma evolução. Doutor, eu não sei quanto tempo existe a cápsula, né? Porque a cápsula, ela conseguiu trazer as imagens que antes eram inacessíveis do intestino delgado. Daí teve a cápsula, que já foi algo assim, foi um feito. Agora vocês conseguem fazer o procedimento com a enteroscopia. A cápsula, na realidade, é uma tecnologia israelense que existe desde 2001. Só que ela começou, nós trouxemos para Cuiabá já em 2003,
nós temos cápsula aqui, só que ela não era tão difundida como ela é hoje. As cápsulas, elas tinham algumas limitações, porque a gente não conseguia ver a cápsula em tempo real. Então, muitas vezes a gente perdia a cápsula, porque ela ficava muito tempo parada no estômago e descarregava a bateria. Hoje não. As cápsulas, eu tenho um monitor que eu vejo ela em tempo real. O paciente engole a cápsula aqui, eu aperto o botão, eu vejo exatamente onde ela está. E qual que é a estratégia hoje? Deixa o paciente 1 hora, ele engole e fica 1 hora lá na clínica de endoscopia esperando, eu vejo. Se ela descer o estômago, eu mando ele embora para casa e volto 8 horas depois. Se ela fica muito tempo no estômago, eu cedo ele, passo o endoscópio e coloco ela lá no duodeno para ela poder ir embora. Então isso mudou muito, porque hoje a gente não tem perda mais de cápsula, porque a gente sabe exatamente o lugar que ela está. Então é uma baita de uma evolução de uns anos para cá, né? Sim. Então eu diria que a cápsula é uma tecnologia que não é tão nova, mas ela vem evoluindo. A gente já tem ela aqui desde 2003, porém, nos últimos 5 anos deu um salto espetacular. E antes de finalizarmos essa entrevista, esse bate-papo, já quero agradecer ao doutor, mas passamos um mês de março, que é o mês lá do câncer do colo retal. E as doenças intestinais inflamatórias têm relação com o câncer, né, doutor? Total. Primeiro dizer que março foi um sucesso, né? Esse ano a gente conseguiu unificar várias sociedades de especialidade, não só de coloproctologia e endoscopia, mas de geriatria e ginecologia, N sociedades, mais a AMB, CFM. A mídia abraçou isso como uma coisa extremamente importante. Nós demos um salto que eu já estou antecipando, que essa campanha de prevenção de câncer de intestino, ela vai ficar praticamente tão conhecida quanto a prevenção do câncer de mama, que é tradicionalíssima, né? Sim. Porque o câncer de intestino hoje, ele tem uma incidência brutal, segundo em mulheres e terceiro em homens. Então, não é pouca coisa, né? E crescente, né? Sim. E crescente. Então, a campanha foi um sucesso e, voltando ao nosso tema, doença inflamatória também é uma condição que predispõe ao risco de câncer de intestino se ela tem uma evolução mais prolongada. Olha o tamanho da importância do tema e também de atitudes como a do Dr. Roberto Barreto, de estar sempre trazendo informação para que as pessoas tenham essa responsabilidade com a sua saúde, né, doutor? Eu quero te agradecer mais uma vez por nos receber aqui, por sempre estar colaborando com o programa ELG Você, trazendo informações que realmente refletem no dia a dia, na rotina das pessoas e principalmente na saúde. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado a você, é um prazer sempre estar no seu programa, a audiência é enorme, né? Toda vez que o Dr. Roberto vai na Elga, te vi lá na Elga, um sucesso, né? Então, obrigado a você. E foi bom recebê-lo aqui no GPA, acho. Obrigada, doutor. Até mais. E o ELG Você de hoje continua. Nós vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já voltamos diretamente lá do nosso estúdio. Agora, em nosso programa ELG e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, cheinho de informação, do jeito que a gente gosta. Estamos recebendo uma visita aqui que nós estamos felizes demais, doutor Eric Bustamante, retornando ao ELG e Você. E nós estamos felizes, doutor, muito obrigada. Doutor, cirurgião cabeça-pescoço, essa é a sua especialidade, né? Exato. Então, e quais são os tipos de cânceres que o doutor costuma tratar? Elga, a cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma especialidade nova no Brasil, é de 67 que foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, aqui no Brasil. Sim. E de então vem os serviços formadores, então é uma especialidade nova no país. Com isso, a especialidade ela abrange da base do crânio até a região de clavículas. Então, seios paranasais, seios maxilares, cavidade nasal, cavidade oral, orofaringe, laringe, que são as cordas vocais, traqueia, inclusive a tireoide e gânglios no pescoço, tumores no pescoço também. Doutor, a incidência desses tipos de cânceres é muito alta? É alta, aqui no Mato Grosso é alta. Sério? Por quê? É um estado que é um estado grande, as cidades localizadas em distância muito grande. Olha e só. Com isso você tem que ter uns centros formadores, uns centros de triagem para estar trazendo este paciente para os grandes centros, ou seja, para Cuiabá. Porque no interior não tem a especialidade. Tem aqui em Rondonópolis, tem um cirurgião oncológico em Sinop, mas o restante do estado
não tenham cabeça e pescoço. Doutor, então assim, o que o senhor está dizendo na realidade é que o diagnóstico acaba sendo tardio? Exato. Percebi, eu falei... Tanto o diagnóstico tardio, como também muitos pacientes chegam para nós com, eu passei no posto de saúde, o doutor nem abriu minha boca, ou foi no dentista, o dentista não viu a lesão, por exemplo, cavidade oral ou orofaringe. Sim. E o paciente fica só tomando antibiótico e não entra no rol do médico no posto ou do dentista. Entendi. Avaliar a possibilidade desse paciente estar com câncer, com a lesão inicial, que o tratamento vai ser muito melhor. Nossa, então é uma omissão, né, doutor? Eu não diria omissão, pode se classificar, entre aspas, como negligência. Negligência, essa é a palavra Porque mesmo. o paciente, ele vai procurar auxílio. Tem também aqueles pacientes que, não, é uma lesãozinha, é uma afta, é uma dor de garganta, eu não vou atrás não. Tem também os pacientes que não vão atrás, mas tem aqueles que vão, os colegas não avaliam corretamente, e aí quando chegam para nós, já chegam no estágio muito avançado. E aí o tratamento é pior, né? Como nós temos esse conhecimento, falamos várias vezes aqui que a prevenção é tudo, né, doutor? Com certeza. Então, no caso do câncer, quanto mais diagnóstico precoce, quanto mais cedo você conseguir ter esse diagnóstico, o tratamento é outro, a resposta é outra, a chance de cura é outra, né, E não doutor? é só na cirurgia de cabeça e pescoço, é todo tipo de tumor. Todo tipo. Todo tipo. É lógico, a cirurgia abdominal, quando você tem um tumor abdominal ou membros, até no tórax, você tem como estar escondendo com a roupa. Agora, quando você tem uma lesão maligna, um câncer, em cavidade oral, face ou pescoço, você não tem como estar escondendo com a roupa. Então, o estigma social para esse paciente, dependendo do tipo de tumor, dependendo do tipo de tratamento, e também do tipo de consequência do tratamento ou até do tumor, o estigma social para esse paciente é muito grande. Esse paciente vai ficar recluso dentro de casa, ele não vai sair. Ele tem dois enfrentamentos, né, doutor? O diagnóstico de uma doença que é complicada, que todo mundo, lógico, que ninguém quer esse diagnóstico, ninguém né? quer, mas quando que seja precoce. Sim. Mas ninguém quer ter esse diagnóstico. Claro. E aí ainda aquele enfrentamento da sociedade, você ter vergonha de estar naquela situação, né? Então o psicológico também aí é complicado, Exato. né, doutor? E fora isso também, por exemplo, os tumores de cavidade oral, de língua, de orofaringe, ele leva o paciente também, além do tratamento, ele leva o paciente também a uma dificuldade de se comunicar. Verdade. Não é só o estigma, a visão, é também a comunicação desse paciente. Sim. Porque às vezes perde metade da língua, às vezes perde um pedaço da mandíbula que não tem como reconstruir de imediato, às vezes perde as cordas vocais, esse paciente não fala mais, ele vai ter que usar uma laringe eletrônica ou a prótese vocal. Então, o estigma social associado a um enfrentamento desse paciente para se comunicar também vai levar esse paciente a ficar mais recluso. Doutor Eric, já que o doutor abordou essa parte dos cânceres que atinge aí a boca, cavidade oral, né? Vamos falar desse mês importante, que é o mês de conscientização ao combate de câncer de boca. É o Maio Vermelho? É o Maio Vermelho. Maio Vermelho. O Maio Vermelho foi instituído pela OMS em 87, que ela instituiu o 31 de maio como Dia Internacional de Combate ao Fume e de combate ao câncer bucal. E com isso está vindo, o maio ficou um mês alusivo ao combate e informação do câncer bucal principalmente. Que precisa muito, né, doutor? Porque Precisa. embora eu vejo que, lógico, informação, o que nós estamos fazendo é isso aqui, tentar aproximar esse nosso telespectador de uma realidade que pode salvar ele futuramente. Porém, o câncer de boca, ele vem crescendo, né, doutor? Eu acredito que até é algo importante nós trazermos ao conhecimento das pessoas. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele estimou para o triênio 2020 a 2022 cerca de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Senhor. Desses 15 mil, 3 na proporção de 3 homens para uma mulher. E ele classifica ainda que desses 15 mil, uma média de 6 mil pacientes podem vir a óbito devido ao tumor.
Doutor, eu vi que o índice de mortalidade é grande em relação ao câncer de boca. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, inclusive sobre tratamentos, mais detalhes, mas vamos dar uma seguradinha. Com certeza. Mas é bem rapidinho, nós vamos chamar o intervalo agora e já voltamos. Estamos de volta, minha gente, com esse bate-papo de extrema relevância, recebendo novamente o Dr. Eric Bustamante, cirurgião cabeça e pescoço. Isso. E está aqui em um mês importante, né, doutor? Falando desse tipo de câncer que vem crescendo, que é o câncer de boca. E como eu falei no final do bloco anterior, doutor, com alto índice de mortalidade, né? Você tem alguns fatores de risco também, tipo tabagismo e qualquer tipo de tabagismo. É o cigarro. Quando você fala qualquer tipo? Qualquer tipo. É cigarro normal, o de carteira que o pessoal fala, é o paieiro, é o narguile, até tem alguns estudos que estão colocando também com o cigarro eletrônico, tendo alguns casos relacionados, exato, tá? Charuto e cachimbo também. Então, todo tipo de tabagismo. 80% dos tumores em cavidade oral estão relacionados ao tabagismo. E se esse paciente ele é etilista crônico também, principalmente destilados, essa incidência aumenta. Ele potencializa a possibilidade de você apresentar um câncer de boca. Nossa, doutor! E também higiene oral, também lesões da cavidade oral, pacientes que até têm hoje estudos também relacionados ao HPV, principalmente orofaringe, mas também tem algumas lesões de cavidade oral também. O HPV, ele também pode causar o câncer? Tem estudos relacionados também. Doutor, e esse câncer, no caso do HPV, que é de boca, sim, ele também está relacionado com a vacina? Não tem estudos ainda mostrando se você tem a proteção da vacina. Ainda não tem estudos que mostram, mas tem os trabalhos já mostrando que o HPV tem relação, principalmente aqueles pacientes que nunca fumaram e apresentaram um câncer de boca. Entendi. Então, tem alguns estudos. Agora, em relação à vacina, ainda não tem nada determinado. Não tem nada concreto, né? Não. Doutor, e essa questão? Eu também vi os dados lá que a diferença da incidência em homem e mulher é muito grande. São os hábitos? É os hábitos, né? Mas hoje em dia, as mulheres estão fumando mais. É verdade. Hoje em dia, estão fumando cada vez mais cedo. Tem como você disse, tem a moda do cigarro eletrônico. Então, hoje em dia, antigamente, algum tempo atrás, né, doutor? Era mais pacientes acima de 40, 50 anos que iam aparecer com uma lesão na cavidade oral. Hoje em dia, não. A gente está pegando, principalmente no hospital de câncer, nós estamos pegando paciente mais jovem, com 35, com 27, chegam já para nós no estágio avançado, com a língua toda tomada. Aí nós não temos mais o que fazer. Esse paciente é um candidato a radioquimioterapia paliativa. Tentar reduzir, tentar manter uma vida, se possível. Se possível, porque às vezes não consegue também. Doutor, é um tipo de câncer muito agressivo que desenvolve rápido ou realmente a negligência que o doutor falou? A pessoa vai empurrando com a barriga, deixando aquilo acontecer e não procura? Tem. Por exemplo, pacientes com lesões na cavidade oral, aftas que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas ou placas esbranquiçadas ou avermelhadas, nódulos no pescoço, tem que ficar esperto também, porque pode ser a primeira consequência, ou seja, a metástase de um tumor que está na cavidade oral. Entendi. E ainda o paciente não ligou uma coisa com a outra, tá? Você tem que ter aqueles pacientes que têm uma dificuldade na fala, uma dificuldade na deglutição, dor para mastigar, dor para engolir, o famoso sensação de espinho de peixe na garganta. Sim. Então, tudo são alguns sintomas e sinais que podem estar relacionados a um câncer de boca ou orofaringe, tem que procurar um especialista, procurar ajuda. Sim, então as pessoas realmente têm que estar atentas a esse tipo de sintomas, né? Tem. Sabe por quê, Helga? Vamos colocar assim, se você se ficar na frente do espelho, você abrir tua boca, você vai conseguir visualizar todo o céu da boca, gengiva, as bochechas, que é a mucosa jugal, você vai conseguir visualizar o lábio, a língua, o assoalho da boca.
Então, são lesões que você pode estar olhando e visualizando e fazendo um diagnóstico precoce. Sim. Alterou, tem alguma alteração, algum sintoma relacionado que pode ser um tumor de boca, principalmente em paciente tabagista, procure um especialista. Porque chegou para o especialista, o diagnóstico você pode fazer no próprio consultório. Olha só. Você abre a boca do paciente com anestésico local, tópico, spray. Você faz a biópsia ali no consultório. Olha só. Você pode estar fazendo a videolaringoscopia, que entra com a câmera dentro da boca do paciente, visualiza toda a cavidade oral, orofaringe, até cordas vocais. E se tiver lesão suspeita, já faz a biópsia ali mesmo. Lógico, tem alguns pacientes que têm um reflexo de náusea, vômito e muito acentuado, que não deixa você fazer. Sim. Nem o exame e nem a biópsia. Entendi. Aí esses pacientes você tem que levar para o centro cirúrgico, fazer uma sedação com anestesista, e aí entrar com um aparelho, uma pinça mais longa e fazer a biópsia. O tratamento, tudo depende da biópsia. Entendi, A biópsia não tem tratamento. Não tem, tipo, qual tratamento também, né? Depende do estágio que o câncer está. Por quê? Você chegou hoje para mim no consultório com uma lesão de 1 centímetro, 2 centímetros em lateral da língua, o tratamento é cirúrgico. E hoje em dia você tem a possibilidade de estar fazendo com laser, que você não precisa nem dar ponto, nem suturar. Sim. Você deixa o que a gente chama de cruento, com laser. Agora, quando você faz com bisturi frio, aí sim você tem que dar os pontos, fazer certinho. Outra coisa, você tem também a possibilidade de estar fazendo um tratamento precoce para esse paciente. Ao contrário, se o paciente já chega no estágio mais avançado, a cirurgia vai ser maior. Entendi. Vamos colocar assim, o déficit na fala ou na deglutição desse paciente vai ser maior também. Uhum. E aí vai ter uma dificuldade, esse paciente vai ficar com a sonda para alimentação durante um bom tempo, até ele se adaptar novamente, ou às vezes nem consegue se adaptar, sim, dependendo do tamanho. E tem os pacientes que chegam também já no estágio que você faz a biópsia e não tem o tratamento cirúrgico. Aí esse paciente vai para tratamento rádio e quimioterápico, ou na tentativa de diminuir esse tumor para você poder abordar ele posteriormente, ou ele vai ficar em tratamento paliativo. Não tem tratamento definitivo, fazer, né, doutor? Não. Infelizmente. Doutor, eu li algo sobre, eu não sei se isso procede, a lesão de repetição. Por exemplo, pessoas que por uma dentadura, uma prótese, alguma coisa, machuca várias vezes o mesmo local, isso pode desenvolver um câncer, isso é verdade? Desde que tenha fatores predisponentes. Entendi. Porque o que acontece? Quando você faz a extração dentária desses pacientes, o rebordo gengival ele vai reabsorvendo, vai absorvendo com o tempo. Então a prótese vai ficando mal adaptada. Sim. E aí o paciente com preguiça ou às vezes custo financeiro também, não vai atrás de estar fazendo uma nova prótese. E fica traumatizando ali em cima do rebordo. Ou no sulco gengivo-labial, que a gente chama. Aí esse paciente, se ele tiver fatores predisponentes, que é o tabagismo, o etilismo, má higiene oral, pode estar desenvolvendo futuramente um câncer. Sim. Mas não necessariamente só com o trauma da prótese, desde que não tenha fator predisponente, ele vai evoluir. Então tem outros fatores estarem juntos aí operando, né, doutor? Tem. Mas eu espero muito que com esse tipo de informação que a gente consegue levar para as pessoas que estão aí nos assistindo em casa, a gente mude essas estatísticas, né, doutor? Principalmente no nosso estado, né? Sim. Principalmente no nosso estado. Nosso estado é mais alarmante, né, como que o doutor falou. É mais alarmante pela distância. Sim. São normalmente cidades menores, tem os centros, ou alguns centros, tipo Sinop, Itangará, Alta Floresta, Rondonópolis, que podem estar fazendo essa triagem e, caso necessite, caso diagnostique, desde que não tenha no município, está encaminhando para Cuiabá. Para cá. Então, atenção de todos os lados, né, doutor? Dentista e médicos. O dentista, inclusive, é o primeiro profissional que está ali. Para o câncer oral, câncer de boca, sim. Doutor, inclusive, eu acredito que a rotina do dentista, né, as pessoas têm que... Porque, às vezes, você não está com nenhum problema, você vai deixando passar, não é verdade? E é o profissional que pode identificar alguma lesão, alguma coisa... Em fase inicial. Em fase inicial. Doutor Eric, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada pelas informações, obrigada pelo seu tempo. Eu que e não agradeço. Demora muito para voltar aqui, não, doutor. Júlio Verde está aí. Júlio Verde, não é verdade? Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até.
E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.